Fala, povo amado do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer por estar aqui depois de um tenebroso inverno, novamente com os amados, podendo falar do amor de Jesus, da sua palavra, da sua graça. E quero iniciar uma série de mensagens chamado Na Tempestade, começando pelo livro de Jonas, um dos profetas menores. E a palavra diz assim no capítulo 2, verso 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Verso 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas nem sempre foi assim. A grande maioria conhece a história de Jonas. Quando a gente vai para o capítulo 1, Deus, na sua grandeza, dá uma ordem para Jonas. A palavra do Senhor vem até ele e diz para ele ir até a cidade de Nínive e clamar, pregar contra aquela cidade, contra os seus maus caminhos. E Jonas, no seu momento talvez de fraqueza, de desconfiança, de incerteza, ele simplesmente desce ao porto. Aqui fala que Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Ele foge do seu propósito, ele foge da presença do Senhor. Quantos de nós não temos feito as mesmas coisas? Quantos de nós não temos fugido da presença do Senhor, não temos fugido da comunhão dos santos, que é a igreja? Quantos de nós não temos fugido dos nossos pais que tentam nos ensinar da melhor maneira? Eu não tenho mais os meus, você que o tem, valorize. Quantos de nós não estamos fugindo do Evangelho, fugindo da verdadeira palavra que traz redenção, que traz cura, que traz libertação, que traz salvação? Quantos de nós não estamos assim? Mas aqui a gente vê Jonas trilhando uma caminhada e Deus o coloca em meio a uma tempestade. E quando a tempestade assola esse navio, os tripulantes ficam atônitos, ficam perplexos, né, achando que iriam morrer, precisando fazer algo, querendo saber que cada um orando para o seu Deus. Aí você vê que inúmeras pessoas adorando inúmeros deuses. Né? Josué fala na sua palavra, no capítulo 24, que nós, para servirmos ao Senhor com intensidade, com todo o coração, nós devemos jogar fora todos os deuses estranhos. E aí são inúmeros. Pode ser o seu celular, pode ser a sua televisão, pode ser o tempo que você desperdiça não edificando o nosso Deus, a sua palavra, o nosso chamado, a sua caminhada. Quanto de nós precisamos entender que precisamos nos livrar de tudo aquilo que não edifica? Ah, mas tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Precisamos ter convicção daquilo que Deus quer para as nossas vidas, para que outros sejam alcançados. Voltando para Jonas, esses homens que estavam lá, os tripulantes, começam a orar aos seus deuses e nada acontece. E Jonas simplesmente desce e vai dormir profundamente. Ele não se importa com a tempestade. A palavra diz no final do verso 5 que enquanto isso Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente.
Sabe quando nós dormimos profundamente, meu querido, minha querida, quando a apostasia toma conta de nós. Quando nós abandonamos a palavra de Deus, quando nós abandonamos, como eu disse, a comunhão dos santos, quando nós não nos apegamos a Jesus como deveríamos, quando deixamos de orar ao invés de orarmos intensamente, sem cessar. A palavra diz que em tudo dai graça. Quando nós abandonamos essa palavra, quando nós deixamos de dar graça ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, nós simplesmente dormimos profundamente. Nós simplesmente não queremos ver o que está acontecendo ao nosso redor. E aqui os homens descem, veem Jonas dormindo. Olha, mas você está dormindo em meio à tempestade. E olha só, irmão, que incrível. Eles começam a conversar, começam a dialogar. Jonas fala que ele servia ao Deus de Israel, que ele era hebreu. E esses homens ficam assustados porque eles conheciam o poder do nosso Deus. E eles falam, então vamos remar com maior intensidade para alcançarmos a terra. Não era o propósito de Deus. Aqui chega um determinado momento onde eles falam, no versículo 13, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Jonas tinha acabado de falar para esses homens que eles deveriam pegá-lo e jogá-lo ao mar, para que o mar se acalmasse. Mas a teimosia do ser humano, ela é complicada. Eles, não, vamos remar, nosso próprio braço, nós vamos conseguir. E não teve efeito. Jonas estava onde? Dentro do navio. Tem situações, irmãos, irmãs, amados, sabe, que nós precisamos compreender que a situação é de dentro para fora. Eles precisaram jogar Jonas ao mar para que o mar se aquietasse. Porque era uma direção que ele mesmo conhecia e sabia que ia resolver o problema daqueles outros. Quando nós temos essa convicção, tomamos essa postura de arrancar tudo aquilo que está dentro de nós, que não alimenta, que não faz a diferença, que não edifica o nome de Deus, nós simplesmente continuamos em meio à tempestade. Mas quando nós colocamos isso para fora, quando nos purificamos através da palavra do Senhor, através de oração, através de amizades verdadeiras, através do chamado que Deus colocou sobre as nossas vidas e a qual precisamos caminhar até o fim, aí sim acontece a calmaria. Aí sim a tempestade se aquieta. Precisamos ter essa convicção. E quando Jonas ora de dentro do peixe, quando ele tem convicção, quando você vê um arrependimento verdadeiro, ao terceiro dia, que aí já aponta para Jesus, quando ele ressuscita, e aí nós temos essa oportunidade que nós temos hoje, o véu se rasga e nós conseguimos ter a atenção do Pai diretamente com ele, sem sacerdote. Nós temos um privilégio. Jonas alcançou esse privilégio. Quando ele sai de dentro desse peixe, quando Deus o vomita em terra firme, ele recebe de novo um chamado, ele recebe de novo uma segunda chance, onde Deus fala, vá lá em Nínive e pregue contra eles. Eles precisam mudar dos seus maus caminhos. E aí você vê no capítulo 3, verso 10, fala assim, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrepende e não destruiu como tinha ameaçado. Se você vai no capítulo 4, no verso 11, diz, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Sabe, foi para esse povo que Deus colocou Jonas para anunciar a verdade, para anunciar a mensagem. Que ele possa
nos capacitar, nos instruir através da sua palavra, nos encorajar através dos exemplos, através do que tem acontecido, para que o Senhor possa fazer a diferença em meio à sua palavra e gere salvação, gere conversão. Esse povo estava andando na contramão do mundo, estava andando na contramão do evangelho, e Deus mandou um homem que teve a convicção, se arrependeu, se converteu plenamente e foi para essa cidade através do seu segundo chamado e a fez com que ela pudesse mudar, pudesse ter um arrependimento verdadeiro. Que nós possamos ter o mesmo coração, que nós possamos ter uma vida assim como a de Jonas, que teve uma segunda chance, que teve uma segunda oportunidade de anunciar o evangelho e de salvar mais de 120 mil pessoas que estavam andando em seus maus caminhos. Nós temos uma segunda chance com Jesus. Nós temos uma segunda chance com o nosso Mestre, Senhor e Salvador, que nos colocou diante de um novo chamado para que nós pudéssemos ter uma vida nova. O velho já não existe mais. Nós somos encorajados pela sua palavra para que possamos, através dela, gerar salvação, para que possamos, através dela, gerar discípulos, homens e mulheres de Deus completamente compromissados com o Senhor, com a sua palavra, aonde vão gerar transformação de vida. Quer experimentar isso na sua vida? Estude a palavra de Deus. Se aprofunde no Evangelho. Se aprofunde naquilo que Deus deixou escrito, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, que tudo que está escrito na sua palavra é para nós não cometermos os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Fique com essa palavra. A tempestade se acalmou na vida de Jonas, na vida daqueles que estavam no navio, porque ele tomou uma atitude. Essa atitude ela tem que ser de dentro para fora. Quando lançaram Jonas de dentro do navio para fora dele, a tempestade se acalmou. Quer que a tempestade se acalme na sua vida? Jogue tudo fora, tudo que está aí dentro que não edifica o nome de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Louvado seja o nome do Senhor.